E o Palmeiras salva a honra do futebol paulista nessa semana, né? E consegue a classificação de forma tranquila, sem esforço, sem correria desnecessária. O Palmeiras fez uma partida boa, boa de se ver, sem correr riscos. Um Red Bull Bragantino também um pouco desorganizado, ou mostrando a sua real face do time pequeno que é. Mas o Palmeiras construiu muito bem o resultado na primeira partida, ganhando de 3-1. E em casa, 1-0, gol de Gabriel Veron, num lance de pura frieza dele. Esperou a saída do goleiro, tocou meio que chapado assim. Mas foi. Gostei do que o Palmeiras apresentou. Porque se fosse ver em vista da noite de quarta, teve Santos eliminado, teve Corinthians eliminado e ainda em outra competição ainda teve o São Paulo eliminado. Só faltava o Palmeiras coroar também a desgraça dos times grandes paulistas e cair fora também. Mas o Palmeiras não fez como seus co-irmãos e fez o dever de casa, fez a obrigação. E um dos segredos desse sucesso do Palmeiras foi o quê? Foi a continuação do bom trabalho que o Cebola tava fazendo, né? Ideia da qual os jogadores tinham comprado, estavam seguindo a risca, né? Cada um jogando mais à vontade, mais solto. E na estreia de Abel Ferreira, o Palmeiras se, se tornou um pouco, não vou dizer um pouco mais precavido, mas seguro da classificação. Porque quando é jogo eliminatório, tem o jogo de ida e o jogo de volta, né? E você não pode ficar somente pensando em um dos jogos, achando que não resolvi nesse, no outro resolvo. O melhor é você resolver na primeira partida e a segunda você jogar com segurança, jogar com regulamento por debaixo do braço. Diferente que os outros, que os rivais fizeram, né? Tem o exemplo do Corinthians, que no caso jogou muito mal, muito aquém, até por se tratar do time do América, que é um time de segunda divisão. Corinthians, mesmo mal, mas teve últimos jogos que foram satisfatórios. Teve o jogo contra o Vasco, teve o jogo contra o Internacional, que o Corinthians mostrou uma evolução e uma superação também. Isso é bom salientar. Mas nesses dois jogos contra o América Mineiro, o Corinthians se tornou muito mal. E mesmo com. Não sei se foi erro de arbitragem, eu creio que não. Mas foi a eliminação veio porque o Corinthians não jogou nada também. Você acabou colocando culpa só na arbitragem, que teve peso ou não teve peso, mas o Corinthians não produziu. Eu sou da opinião seguinte: se o time não produz por onde, botar a culpa em muletas, acho que é o meio mais viável. A gente fica um pouco desgostoso, um pouco chateado quando o nosso time é eliminado e a gente quer botar culpas nas coisas mais próximas. Isso acontece, comigo acontece direto. O Palmeiras tem algum insucesso, a gente quer criar culpados, buscar culpados. E a gente acaba esquecendo que a maior culpa está dentro do nosso próprio time. O Palmeiras foi diferente. O começo do trabalho do Abel Ferreira, eu creio que foi legal. Por quê? Porque ele deu uma continuação, não mudou peças assim interessantes assim. Colocou o Gabriel Verão, que em alguns jogos vinha ser banco, então colocou ele, começou bem, foi coroado com gols, com o gol dele, né? Mas eu acho o esqueleto da equipe, tipo, a espinha dorsal foi mantida, a boa espinha dorsal, com o Felipe Melo no meio, a zaga muito bem postada, porque também não sofreu riscos assim. Acho que poucos, os dois goleiros foram exigidos. Não foi uma partida brilhante, mas o Palmeiras uma partida segura. Fez 1-0, o Palmeiras ficou tranquilo e praticamente levou a situação para tipo, que nem o pessoal da Fórmula 1 fala que leve os carros para casa, que nem quando a sua equipe já está vencendo, aí você vai somente, tipo, o segundo piloto fica, no caso, só
administrando para o primeiro piloto poder vencer a corrida. Então, o Palmeiras praticamente fez isso, com uma partida super tranquila. E agora ele tem que focar também no começo do retorno contra o Vasco. Ainda tem um jogo pendente contra o próprio Vasco, que era para ser a estreia causa da final do Paulistão. O Palmeiras não jogou contra o Vasco. Então tem um jogo a menos em relação a outras equipes. E o Palmeiras, tipo assim, ganhando, o jogo presente do Vasco e o jogo pendente tende a chegar mais próximo dos líderes. E com essa boa fase pode, por que não, voltar a sonhar com o título brasileiro. No momento está distante. Venceu o Atlético Mineiro, que foi a partida surpreendente. Foi a dita a melhor partida na no comando interino do Cebola. Foi o que até alguns pensaram, não, vamos querer o Cebola como efetivo, mas já estava determinado e previsto que seria somente interino. E ele encarou isso muito bem. E teve jornalistas que perguntaram pro Cebola assim, que legado que ele deixa. Ele falou que o legado é que os jogadores entenderam o que ele quis fazer e no caso que ele pôde trabalhar. Tipo, ele não trabalha pelo trabalho dele, ele trabalha pelo Palmeiras. E isso é bom escutar alguém, um profissional lá dentro, falando isso. Por que o pré-jogo eu tinha citado muito? Qual era o peso do André Cebola para nessa boa fase breve do Palmeiras? Porque tinha muita participação dos jogadores. Teve isso aí. Você viu o peso, no sentido mal da palavra, dos jogadores que fizeram o Luxemburgo cair. Você sentia notoriamente, como eu citei no pré-jogo, a partida contra o São Paulo e a partida contra o Fortaleza, que foram alarmantes o nível de passividade de alguns jogadores de peças-chaves. E aí, o Luxemburgo saindo, o Cebola assumindo interinamente, o time mudou. Então, isso eu falo também da ser vergonhice e da filha da putice do elenco. Então, porque eles se fecham para jogar bem, se fecham para jogar mal de propósito também. E isso é corriqueiro. Então, eu gostaria que. E foi até muito inteligente o Abel Ferreira, na sua estreia, até na sua entrevista, que ele citou o seguinte: ele citou o presidente, citou a torcida, citou o Cebola mesmo, citou os jogadores, porque ele quer unir todos. Ele sabe como é que é a situação do futebol brasileiro e sabe que sem vitória e sem resultados, ele cai. Ele falou bem isso aí, que é vitória atrás de vitória. Ele tem ele é sedento por resultados, que ele quer ser um técnico vencedor, está começando, 41 anos ainda, tem no mínimo mais uns 20 anos de carreira. Um cara que ele tem obstinação pelo trabalho. Se for fazer um parâmetro, não em questão de conquista, mas em gostar, ter prazer pelo trabalho, é o que o Rogério Ceni faz com Fortaleza. Um cara que busca a perfeição, mesmo com um time bem aquém. Eu gosto desse espírito, assim. Fala assim, mas o Abel Ferreira não conquistou nada. Mas ele tem um espírito para poder conquistar. Time agora ele tem estrutura, tem bons campeonatos a ser disputado, tem uma Libertadores por aí. Se ele souber montar direitinho ou seguir o que está, já, já, já se seguindo, se ele seguir muito bem o que está, trazer os jogadores para si, buscar saber quem são cada jogador, o que é mais útil ou não, fazer o elenco rodar de acordo com as competições, não jogar num padrão de jogo, mas cada jogo, cada adversário, saber analisar o adversário, usar peças diferentes. Nesse tempo agora, um Felipe Melo voltou a jogar bem porque a sua posição de origem, que era volante, Rafael Veiga, que era um jogador dito morto no quesito vontade, agora é um bom camisa 10. Então, você vê, o Palmeiras agora tem jogadores mais espertos, isso faz o time evoluir. Agora, por isso que eu digo, o Palmeiras só tem a ganhar, a sua torcida, e a gente pode ter um pouco mais esperançoso, que quando a gente vê a derrota, no caso para o São Paulo, e a passividade contra o Fortaleza sendo engolido
pelo limitado Fortaleza, apesar de ter um técnico prodígio, um técnico que faz um bom trabalho, é o Palmeiras e era o Fortaleza. E a derrota foi muito assustadora pelo nível de passividade do Palmeiras. E que isso espero que sumiu por hora ou para sempre, não sei. Mas o Palmeiras mostrou nesses jogos, nessa sequência grande de vitórias e um bom futebol. Não foi tirando o que beirou um pouco isso, não foi nem espetáculo no caso, mas foi a partida de ida contra o próprio Red Bull Bragantino e também o jogo contra o Atlético Mineiro foi o Palmeiras convincente. O de hoje não foi uma partida ok. A partida contra o jogo da volta é para sacramentar. O gol saiu relativamente até cedo. Foi só continuar jogando bem para não ter sustos, mas saindo 1 a 0 em casa, sendo que você já tinha 3 a 1, a classificação foi garantida e obrigação foi cumprida. Diferente dos outros times paulistas que era contra adversários fracos, se eu for pegar, o Santos pegou um Ceará. O Santos é melhor que o Ceará, caiu fora. O Corinthians é melhor que o América Mineiro, caiu fora. O São Paulo em outra competição contra o Lanús não é nada, por favor, né? São Paulo, todo mundo conhece a grandeza de São Paulo, mas caiu fora pelo regulamento. Mas isso a gente vai discutir em outras partidas também, quando falar o resumo da rodada, para falar um pouco mais do Corinthians, do São Paulo, um pouco também do Santos, mas vamos citar os erros, principalmente, e quando a gente ganha, saber enaltecer as vitórias, quando perder, olhar para dentro de si para saber o peso das críticas que a gente pode dar. Porque não somente falar culpa de fulano quando perde e glória somente minha quando ganha. Saber olhar no geral. E estou satisfeito muito com a classificação do Palmeiras, que vem o Campeonato Brasileiro, que vem o jogo contra o Vasco, começa seu retorno. Vai ter, não sei que dia, mas vai ter o sorteio agora dos próximos confrontos. Queria muito que tivesse um Palmeiras e São Paulo logo agora, para esse momento bom do Palmeiras e esse momento transitório um pouco e muito cabisbaixo do São Paulo. Gostaria muito que tivesse um choque rei logo de cara. E nisso já vem a Libertadores. Então, bora partir para os bons jogos, para os grandes jogos. Agora tudo vai afunilar. E agora todo jogo é uma grande final.